Olá pessoal, se você deseja fazer um projeto de engenharia, se você gostaria de aprender um programa que vai te ajudar a fazer os seus projetos de maneira fácil, hoje eu estou aqui para explicar qual é o programa ideal para você começar a fazer o seu projeto ainda hoje. E o que você precisa saber sobre cada um deles, qual é a importância deles e se ele realmente cabe para você, atendendo às suas necessidades. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você realmente precisa saber sobre um software que vai ajudar você a realizar os seus projetos de maneira simples, rápida e eficaz. Bem, pessoal, eu sou Lucas Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre dois programas de engenharia muito usados na engenharia para realizar projetos. O primeiro deles é o AutoCAD. O AutoCAD, como todo mundo conhece, foi um dos primeiros softwares de engenharia para realizar na execução de plantas arquitetônicas, desenhos de planta baixa e outros projetos. Mas qual é a importância do AutoCAD e por que o AutoCAD é muito conhecido? Porque o AutoCAD, além de ter sido um programa, um dos primeiros programas naquela época, ele se tornou muito eficaz hoje. Então, muitas faculdades de engenharia ensinam a importância da gente aprender o AutoCAD. Eles permitem esse acesso, eles falam muito desse programa porque é um programa acessível, você consegue acessar ele de maneira simples. Mas por que maneira simples? Porque não é só o programa que precisa ser simples. O que precisa também chegar até você é a viabilidade. Se você tem um computador que aceite o programa. Então, quando a gente fala de projetos de engenharia, logicamente, a gente precisa pensar no melhor programa para a gente fazer os nossos projetos, sim. Mas também a gente precisa pensar no programa que dê para a gente fazer os nossos projetos e um programa que eu consiga instalar, que eu consiga ter. Eu não sei quais são, né, qual é a sua condição financeira hoje, né? Então, por isso que hoje eu estou aqui para poder falar um pouco de cada um e no final dessa videoaula, dessa aula aqui, você vai decidir de uma vez por todas qual é o programa ideal entre o AutoCAD e o Revit. Nós vamos falar sobre esses dois programas. Então, o AutoCAD, ele é um programa de projetos para realização de projetos que foi um dos primeiros programas que começou há bastante tempo. E por que o AutoCAD ele contém todas as ferramentas que você precisa? Porque ele passou por atualizações. Então, o primeiro AutoCAD há muito tempo foi o AutoCAD 2000, né? E depois teve a outra versão 2004 e depois teve, se não me engano, a 2008, depois a 2010 e até chegar agora a 2020. Então, todo ano agora, por último, né, uns 4, 5 anos atrás, tem todas as atualizações do AutoCAD. Então, todo ano tem uma atualização diferente. Então, o AutoCAD não é o antigo. Eu gosto de falar que o AutoCAD é atual, porque ele todo ano se atualiza. Então, se eu tiver um programa, por exemplo, eu gosto muito de usar o AutoCAD na versão, e hoje vamos falar de cada versão. Existem diversas versões do AutoCAD. A primeira é a versão 2000, mas tem a versão 2004, a 2006, há 20 anos atrás, não era atualizado em ano, né? Tinha um espaço, acho que há 4 anos, 5 anos, se não me falha a memória. Aí, por que hoje essa atualização existe, né? Essa atualização de 2018, 2019, 2020, justamente para poder incluir novas ferramentas para facilitar a execução de projetos de vocês. Eu, por exemplo, eu gosto muito de utilizar o AutoCAD 2007, 2010, uso o AutoCAD 2018, 2019, porque qual é a diferença do AutoCAD 2007, 2010, 2018, 2019, 2020 e até mesmo 2021? A diferença está no template. Essa é a primeira diferença. O template, né, que é a interface, onde você abre o programa, ela atualiza, ou seja, ela cada vez tem uma pequena diferença ou uma grande diferença, isso depende, né, da atualização, mas as ferramentas que você aprende, os comandos, eles são os mesmos, então não muda. Então, se eu sei
um AutoCAD na versão 2007, eu também sei na versão 2020. Se eu sei o programa de AutoCAD na versão 2010, eu consigo fazer um também na versão 2018, 2019. Porque se eu sei os comandos, então é só eu utilizar os comandos para eu fazer aquele projeto. E qual é o melhor? Qual é a melhor versão? Depende. Qual que vai ser melhor para os seus olhos? Né? Porque tem algumas pessoas que gostam da versão 2020. Nada de errado. O que você precisa saber é só se atualizar. Se você sabe a versão 2010, você se atualiza. E você gostaria de saber mais sobre as outras versões, 2015, 2016, 2018, 2020, só você se atualizar. Mas é muita atualização? Não, é pouca. Os comandos são os mesmos. Então, você não precisa aprender outros comandos para você continuar fazendo o seu desenho. Não, o comando já existe, é aquele lá. O que você vai encontrar são outros comandos diferentes para você fazer outras atividades diferentes. E lembrando também que o AutoCAD não é um software apenas para execução de projetos arquitetônicos, ele também é para projetos mecânicos e para outros tipos de projetos também, e nem bem assim para projetos, mas para visualização específica de algo ou de alguma coisa. Muitas das vezes eu fiz outras coisas no AutoCAD por causa que eu consigo visualizar melhor. Então, o AutoCAD, quando você aprende, você não só aprende um desenho de planta arquitetônica voltado para a engenharia, que é muito bom, mas você aprende outros tipos de comandos, de ferramentas que vão te possibilitar fazer outras coisas, diversas outras coisas diferentes. Mas o interessante para um estudante de engenharia, para um engenheiro, um estudante de arquitetura, uma pessoa que está estudando arquitetura, um estudante de arquitetura, né? Para ele seja importante fazer um projeto, né? Ter as ferramentas necessárias para fazer um projeto de engenharia, ou seja, uma planta baixa, como a gente viu no projeto de legalização na aula passada. O projeto de legalização, ele é subdividido em 5 itens, né? Que é a planta baixa, que é o projeto arquitetônico, são os cortes verticais, os cortes horizontais. Eu tenho o meu projeto do telhado, a minha planta do telhado, minha planta de situação e a minha planta de fachada. Vimos também como você pode começar a ganhar dinheiro sabendo dessas subdivisões. A importância também de fazer um projeto de legalização. Então, o AutoCAD permite isso. Então, quais são as vantagens do programa AutoCAD? Eu queria agora entrar já nesse processo. Quais são as vantagens de um programa AutoCAD? Acessibilidade. É a primeira vantagem. Ah, mas anota isso. Mas por que acessível? É porque eu consigo baixar agora no meu computador. Mas se você tiver um computador, quer dizer que você não consiga baixar outros programas de engenharia? A resposta é depende. Depende do seu sistema do computador. Nem todo sistema computacional aceita algumas memórias de uns programas mais pesados hoje. Então, outros programas de engenharia podem ser muito pesado a ponto de não conseguir abrir, a ponto de você não conseguir acessar, manusear. Como eu disse também no vídeo anterior, eu consigo usar o AutoCAD, eu consigo abrir o AutoCAD, eu inseri o programa num pendrive. Se eu não tenho memória no meu computador, o AutoCAD eu consigo inserir o programa no meu pendrive, eu plugar, né, o pendrive no meu computador, eu nem precisar instalar o AutoCAD no computador. Eu usar o programa, eu abrir o programa através do pendrive. Então é fantástico as facilidades, as flexibilidades que o programa AutoCAD te dá. Então a primeira vantagem é acessível, ou seja, ele pode ser acessível na sua casa para você agora. E qual é a maior vantagem de ser acessível? É que você pode começar a ganhar dinheiro com o programa agora. Você pode começar a aprender. Você pode começar a evoluir na sua carreira. Então, eu acho que se eu fosse dizer assim, qual a maior vantagem, eu ficaria só com essa. Se eu pudesse resumir o AutoCAD agora,
Em uma frase, eu diria isso. Eu diria que por ele ser tão acessível, te dar essa oportunidade para você acessar ele, começar a aprender e a ganhar dinheiro de imediato, você conseguiria. Essa é a primeira vantagem. A segunda, ainda que o AutoCAD tenha mais ou menos 2, 3 GB de memória, você consegue instalar ele de maneira fácil. Então, talvez você tenha um notebook que você comprou há 5 anos atrás, não sei, há 6 anos, há 4 anos, 3 anos. O que o AutoCAD, o que você consegue fazer? Você consegue instalar o programa. O programa abre sem travar. Então, isso é muito importante. Porque se você, às vezes, tem um notebook, né, de um ano muito anterior, 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, alguns outros programas de engenharia novos, eles não aceitariam, porque por causa da memória, por causa também do desempenho que aquele programa de engenharia iria proporcionar no seu computador. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, diversas vezes com outras pessoas, que por o programa ser muito pesado, ele não consegue abrir em qualquer computador, em qualquer notebook. Depende, então, de um fator só. Depende da quantidade de memória do HD, né, da quantidade de memória do HD que existe no seu computador. Então, esse foi a nossa segunda vantagem. Qual é a nossa terceira e última vantagem? A terceira e última vantagem do AutoCAD é que ele tem ferramentas simples. Mas o que significa ferramentas simples? Ou seja, eu consigo fazer um projeto com pouquíssimos comandos. Na aula passada eu falei que a gente consegue fazer até com 5 comandos. 5 comandos eu já consigo fazer o meu projeto. Só aprendendo 5 comandos. Eu não preciso saber tudo do programa do AutoCAD. Se eu quero me tornar um especialista, eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou me aprofundar. Mas a gente só se especializa também quando a gente encontra um resultado, quando a gente se a gente começa a se interessar melhor por essa ferramenta, eu consigo me interessar a primeira vez quer dizer, quando eu tenho um resultado, um feedback daquilo que eu estou fazendo. Então, qual é a vantagem, então? Qual é essa terceira vantagem? É a facilidade de aprendizado do programa. O programa te permite que você consiga acessar os comandos apenas digitando algumas letrinhas no seu teclado e dando Enter. É muito simples, é de forma indescritível isso, o poder que o AutoCAD proporciona para você. E agora nós vamos falar um pouco do Revit. E por que o Revit ele é um outro programa alternativo que muitas pessoas começaram a estudar atualmente? Porque o Revit, primeiro que o Revit ele te dá uma facilidade enorme. Se o AutoCAD eu preciso desenhar uma planta baixa, uma planta arquitetônica, para eu poder depois fazer um corte horizontal e vertical, depois eu fazer um projeto de fachada, o Revit não. O Revit basta você fazer um projeto arquitetônico que eu já consigo gerar automaticamente esses cortes. E qual é a vantagem e desvantagem nisso? A vantagem é que os cortes aparecem lá. A desvantagem é que a outra vantagem é só isso? Não. A desvantagem é que você precisa fazer algumas alterações e alguns ajustes. Então, quais alterações e ajustes seriam esses? Primeiro que você precisaria acessar aquele corte, você precisa entender como aquele corte foi gerado para você inserir algumas informações. Mas como assim? Porque o Revit, vamos embora comparar, é como você fazer alguma coisa para você comer. Quando está pronto e você oferece, como, sei lá, fazer um sanduíche, e você oferece para alguém e a pessoa fala, nossa, que sanduíche maravilhoso. Ela vai comer esse sanduíche amanhã? Depende. Se ela voltar na sua casa, ou se ela for no seu restaurante, eu não sei, ela pode até comer. Mas se ela tentar fazer,
ela talvez não vá conseguir. Ela não vai conseguir porque ela não sabe como fazer. E nada de errado, ela pode aprender. Então o Revit é a mesma coisa. Se você não souber como fazer o corte, então você ter ele pronto pode te gerar apenas uma expectativa, uma sensação agradável no momento. Então por isso que eu sempre falo, antes de você aprender o Revit, você precisa saber AutoCAD. E além disso, o Revit, na verdade até saiu recentemente não, até no ano passado, e muito se falou também nesse ano que as prefeituras, os órgãos federais, eles só vão aceitar projetos originados de Revit. Isso pode ser até um falso positivo, ou um positivo falso. Por que isso? Porque as prefeituras ainda precisam se adaptar. Precisa ter um plano ainda de como isso vai acontecer. Então não é que 2021 vai chegar e e a prefeitura só vai aceitar o seu projeto através do Revit. Não! Ele vai fazer um plano ainda. Ninguém acorda amanhã e de repente está tudo novo na sua cidade. Não, as coisas se tornam novas com o tempo. Você vai fazendo um serviço aqui, um serviço ali, daqui a pouco as pessoas vão ter um novo olhar por causa das mudanças que vão estar acontecendo devagar. Então, por que então que a prefeitura não vai de uma vez, de um dia para o outro, mudar esse conceito? Porque ela precisa de adaptação. Primeiro, mudança de computadores. Segundo, instrução para os profissionais. Instrução também para o seu cliente que precisa. Então, quando se fala a partir de 2021, não significa necessariamente que vai ser em 2021. Isso pode ser definido em 2022, 2023, 2024. Mas a pergunta essas mudanças precisam acontecer progressivamente. Isso não só no ambiente da sua casa, mas também no ambiente do órgão municipal. Então, se você hoje sabe AutoCAD, ou se você está aqui e você não sabe qual programa que você precisa aprender para você começar a fazer os seus projetos, o AutoCAD ele seria o melhor programa por causa dessa mobilidade, dessa flexibilidade. Qual é a segunda vantagem do Revit? Essa foi a primeira vantagem do Revit. Qual é a segunda vantagem do Revit? Porque ele é um programa que tem algumas ferramentas simples. Agora, o que significa essas ferramentas simples? O AutoCAD eu preciso digitar as ferramentas, agora o Revit não. Ele não aceita esses comandos, né? Os comandos não são iguais do AutoCAD e ele não aceita esses comandos simples que a gente faz. Pra gente fazer uma linha no AutoCAD, a gente dá um PL e Enter. O Revit não. No Revit é tudo por clique. E para algumas pessoas isso é uma grande vantagem. Para outras não. Porque se está acostumado, elas preferem fazer tudo manualmente. Não que pelo mouse você não consiga fazer manualmente, mas às vezes a pessoa não consegue olhar de uma maneira clara, né? Porque você vai ter que procurar aquela ferramenta. Onde está a ferramenta para fazer uma linha? Também você consegue fazer a linha pelos comandos do Revit, mas não são iguais. Você não precisa... eles são diferentes. Eles têm algumas diferenças consideráveis, né? Essas duas vantagens do Revit, né? Eu vou até falar a última vantagem do Revit. A terceira vantagem do Revit é que o Revit ele é um programa completo. E por que é um programa completo? Porque se eu faço a minha planta baixa, o meu desenho arquitetônico de uma casa, de uma edificação, eu já fiz tudo. Mas como assim eu fiz tudo? Eu já fiz tudo nela. Eu consigo fazer o detalhamento de cada ambiente de maneira muito mais fácil
muito mais simples. Então, a vantagem é muito grande. E eu reconheço isso, que seja uma vantagem enorme. Mas a desvantagem, né, do Revit, eu vou falar sobre a desvantagem do Revit agora, e depois eu vou falar um pouco da desvantagem do AutoCAD. Algumas coisas que eu lembro aqui que dê para ser considerável. Então, a principal desvantagem do Revit é justamente essa dificuldade de ser acessível. Ou seja, eu não consigo pegar agora. Eu vou pegar e vou instalar o Revit agora. Não consigo fazer isso. Eu não consigo tomar essa decisão agora. Eu consigo pensar assim, nossa, o que eu tenho que fazer para instalar o Revit? Qual tipo de notebook que eu preciso? Aí eu preciso ver qual tipo de notebook que atende. Preciso acessar o site da Revit, né? E ver o quanto de memória que gasta. Tá lá no site, bem explícito. Não é qualquer computador que você consegue instalar. Antigamente eu fui tentar instalar o Revit no notebook que eu tinha, não consegui, travou. Se não me engano, se não me falha a memória, eu acho que nem completou a instalação. Conheço casos de pessoas de outros engenheiros, de outras pessoas que tentaram instalar o Revit, conseguiram, mas ele não abriu. Ou quando abre, ele ficou travando. Ou ele parou de responder porque o notebook não suporta tanto peso, né, tanta memória, tanto desempenho que o Revit. Então essa seria uma das piores desvantagens do Revit. A segunda é a dificuldade da instalação dele, que até acaba sendo junto com essa vantagem, dessa desvantagem. A instalação dele, ele precisa seguir muitos passos, sabe, para você chegar até o final. Eu não consigo fazer isso de maneira simples, como o AutoCAD te proporciona. E a terceira desvantagem, eu preciso ter, né, um notebook, preciso ter um computador potente para eu poder começar a trabalhar nele. Então, qual é o pior disso? Que se eu não tenho uma renda hoje, como é que eu vou investir em mim? O Revit é muito bom, mas como eu vou investir em mim se eu não tenho uma renda hoje? Então, aí a desvantagem do AutoCAD agora é que ele não te dá esse poder todo que o Revit te dá. Ou seja, eu tenho uma planta baixa. Tem como eu já gerar o corte através daquela planta baixa? Não, o AutoCAD não te dá isso. Você realmente precisa desenhar, você precisa fazer cada tracinho, cada linha, mas com um comando simples. Qual a outra desvantagem do AutoCAD que eu me lembrei aqui? A outra desvantagem do AutoCAD é que eu preciso me adaptar à interface dele. E isso é um problema para algumas pessoas. Para outras não, e tá tudo bem. Mas por quê? Porque o AutoCAD ele muda constantemente. Essas versões atuais, as antigas não. As de 2010, 2007 não. Mas as versões atuais, ela dá aquela sensação de que o programa é complexo. E, na verdade, ele é. Porque ele tem agora muitas ferramentas por causa da atualização. Então, isso gera uma sensação de dificuldade. Ele, por causa da competitividade entre o AutoCAD e o Revit, acabou que o AutoCAD ficou inserindo ferramentas para poder dar mais suporte na realização das atividades. Então, assim, de maneira geral, os dois programas são bons. Mas eu preciso ver qual é o que me atende. Preciso ver qual é o que serve para mim. Os dois você consegue chegar ao seu destino.
Mas dependendo de como você quer o resultado hoje, por exemplo, tem empresas que você pode até saber o Revit, mas se você não tiver o AutoCAD, você já até perde uns pontos. Então, o AutoCAD também é muito bom para você fazer uma entrevista, porque nem toda empresa tem o Revit, e nada de errado. É por causa da adaptação. As pessoas precisam se adaptar primeiro dentro de casa, por causa do computador. E o AutoCAD, ele é uma ferramenta quase que obrigatória e universal para o estudante de engenharia e arquitetura. Porque você precisa manusear. O detalhamento que você faz de um ambiente eu consigo fazer no AutoCAD, mas é aquilo, você precisa fazer. Ele não vai te gerar igual o Revit faz. Você precisa ir lá, você precisa ir... E isso é muito bom. Mas para algumas pessoas que querem muita facilidade, né? Mas tem outras pessoas que querem facilidade. E a facilidade nem sempre está no programa, tá? Tá na maneira como você... na sua habilidade com ele. Então, hoje eu consigo fazer um projeto muito mais rápido no Revit. Por quê? Por causa da habilidade que você tem. Então hoje eu conheço algumas pessoas que demoram bastante para fazer um desenho no Revit. E eu faço muito mais rápido no AutoCAD. Por causa da facilidade. E quando é a mesma coisa, quando você quer ir até a padaria, tem vários caminhos. Mas você sempre sabe aquele caminho que você chega mais rápido. Aquele caminho que te faz chegar aonde você quer de uma maneira mais rápida. Então, o AutoCAD é isso. Aqui, eu falo de como o AutoCAD é importante. De como, antes de você deixar o AutoCAD, eu te dou motivos para você ficar e ganhar ainda com ele. Seja nos seus projetos, nos seus primeiros projetos, seja na sua intenção futura de fazer um concurso. Porque quando eu estudo AutoCAD, eu tô estudando tudo. Eu estou complementando a minha formação. Seja para concurso, seja para trabalhar em empresas, seja para fazer projetos, seja para eu começar a ter uma atuação imediata. Então as vantagens, elas são enormes quando comparadas. E agora cabe você a decidir qual é o melhor para você que você tem nesse momento. Aqui eu quis deixar para você qual é o importante. Qual é o melhor? Mas na verdade não tem o melhor ou o pior. Tem o melhor para mim. É relativo, o melhor é sempre relativo. Para alguém que está na praia, tá melhor para ele. Mas para alguém que está num quarto com ar-condicionado ligado, tá melhor também. Então é relativo. Então, o melhor, a facilidade, o imediato, a atuação imediata, que você já consegue fazer de uma forma rápida, agora. Você consegue pausar esse vídeo aqui agora, quando acabar esse vídeo, você já consegue ir lá no site, baixar e começar já a aprender. Tá acessível para você. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa segunda aula. Próxima aula nós vamos, então, começar a fazer o nosso projeto. Vamos embora fazer todas as divisões, como se faz uma planta baixa, arquitetônica. Eu vou te dar dicas importantes. Como você faz um corte horizontal, vertical de uma forma mais simples, um projeto de fachada, de telhado e uma planta de situação. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comentem, dê a opinião de vocês também, porque essa aqui é a minha. É uma opinião baseada em muitas experiências que eu tive de pessoas, eu acessei pessoas, fiz uma pesquisa com pessoas. E por unanimidade,
o AutoCAD dê uma resposta mais rápida financeiramente. Mas comentem aqui o que vocês acham, qual é a opinião de vocês, qual é o melhor para vocês. E o que realmente importa. Importa fazer o quê? No AutoCAD, no Revit? Importa você conseguir ter um retorno financeiro? Tá bom? Obrigado por ter assistido e vejo vocês em breve.